Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Amostra Grátis aqui na programação da Unicruz TV. Em cada programa, a gente tenta levar para você aí de casa um pouquinho do que é desenvolvido aqui na Universidade de Cruz Alta, sejam os eventos ou também as ações de desenvolvimento regional. Mas hoje no programa nós vamos estar falando sobre acessibilidade e inclusão, já que aqui na Universidade nós temos um setor específico agora para isso, que é o NAIU, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unicruz. E quem veio nos trazer mais informações das atividades que são desenvolvidas por esse setor e também sobre o que ele é, aqui na universidade, está aqui comigo a coordenadora dele, professora Vanessa Peranzoni. Professora, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui esclarecer um pouquinho do que é o NAIU, Que é uma novidade aqui na universidade, Sim. Nós que agradecemos, Grazi, o convite, e o setor está aqui à disposição de todos os acadêmicos, que a gente vai conversar um pouquinho, e dos professores também a nível institucional. Olha que legal. Bom, professora, antes da gente começar a falar primeiramente do NAIU, a gente tem que esclarecer que o setor agora, especificamente, está sendo formado este ano, mas isso não quer dizer que antes não existia esse trabalho de acessibilidade e inclusão na universidade, Sim, desde 2006 a universidade já possui setores, com outras nomenclaturas, que atendia as pessoas com deficiências, Agora, de 2009 para cá, daí era o NAI, Núcleo de Apoio ao Estudante. Devido à demanda institucional, o que a gente percebeu? Que nós tínhamos que criar um núcleo específico de acessibilidade e inclusão. Então, devido à demanda institucional de alunos com deficiência e também todo um respaldo legal que a gente precisa ter por esse espaço, Bom, professora, depois dessa separação e criação desse setor, hoje ele é responsável pelo quê? O NAIU ele é responsável por toda a acessibilidade plena na universidade, então acessibilidade digital, comunicacional, atitudinal, arquitetônica. A gente perpassa por todos esses tipos de acessibilidade, buscando acessibilidade plena, então, na universidade. Além disso, a gente procura promover discussões acerca da acessibilidade e inclusão. E a principal responsabilidade, prestar o atendimento educacional especializado aos nossos alunos aqui do ensino superior e também fazer todas as adequações curriculares em termos de objetivo, de metodologia para esses alunos incluídos, que isso é previsto na legislação e toda a universidade precisa ter um núcleo de acessibilidade e inclusão e prestar o AE. Apesar que este serviço de adaptação curricular, de atendimento educacional especializado, o estudante com deficiência, ele tem se ele quer, ele vem a ter todo o apoio a nível institucional se ele quer. Então, é uma decisão muito pessoal de cada acadêmico, E, além disso, promover fóruns, discussões, a orientação para os professores. Em cada disciplina que esse aluno for cursar na universidade, ver que adaptação de conteúdo e de metodologia e de currículo será necessário para esse acadêmico que nós temos aqui na universidade. Então, as responsabilidades do NAIU, elas são bem grandes, assim, porque a universidade está num caminho em termos de acessibilidade, Sim. E temos um belo caminho trilhado, mas ainda temos algumas coisas a melhorar, como toda e qualquer instituição. Então, perpassando, além da acessibilidade atitudinal dos professores, comunicacional, digital também, principalmente acessibilidade plena total para essa pessoa com deficiência se sentir bem aqui no espaço da nossa universidade. Na verdade, são vários desafios, porque dependendo da deficiência do indivíduo, Isso. Ele vai precisar de alguma coisa, ou ele precisa de por exemplo, a gente fala muito na questão arquitetônica, que é a que é a primeira que a gente lembra, mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Além dos acadêmicos, nós temos os nossos colegas, corpo técnico funcional, professores também com deficiência que estudam e trabalham na casa. Nós temos 15 colegas com deficiência. Então, o NAIU também é responsável por essa adaptação para esses colegas nos setores que eles trabalham, as necessidades deles, rever, por exemplo, balcão rebaixado, rever, por exemplo, ponto digital mais rebaixado, outras coisas de qual a sala, qual andar que vai trabalhar, porque nós temos algumas pessoas, alguns colegas cadeirantes, então tem que ver acessibilidade também para eles, Então, além dos nossos acadêmicos, nós temos também nossos próprios colegas, que isso é necessário também. Bom, a senhora já falou ali da questão dos nossos colegas que nós temos, Mas qual é a realidade quanto a acadêmicos aqui na universidade?
Acadêmicos, nós estamos com 18 alunos com deficiência, né? Perpassando por 9 cursos de graduação. E desses 9 cursos, esses 18 acadêmicos, eles têm 6 tipos de deficiências diferentes. Nós temos deficiência auditiva, deficiência física, sindrômicos, altas habilidades, deficiência intelectual também. E cada um... E visual, perdão. E cada um desses também precisa de características diferentes. Por exemplo, o visual vai precisar de alguém que auxilie ele também. Também, né? Daí o visual, muitas vezes, a gente tem que fazer ampliação de prova, uso de lupa, material em braille adaptado. O auditivo, a gente precisa uma adaptação em termos, assim, da metodologia do professor, oralizar mais para frente, não falar de costa para o quadro. Uso de amplificador, alguns professores, nós temos que usar o amplificador na aula, porque tem alguns com perda auditiva que usam amplificador de voz para poder escutar. Na questão da deficiência intelectual, do déficit cognitivo, adaptações em termos da fala, da metodologia, do tipo de prova que vai se aplicar também para esse acadêmico. Né? Nós temos alunos com síndrome de Down incluído, vários com deficiência física, que nem eu falei, perdas visuais. Nós temos uma surda total que faz o uso da intérprete de Libras também em todas as aulas, né? Tá o professor, mas está a nossa intérprete, a colega do NAIU, que é a professora Márcia Lamaison, que faz parte da nossa equipe também. Então, na verdade, o NAIU tem que estar capacitado para todos os tipos, todos né? os tipos. Além disso, também o NAIU se propõe agora a fazer formação para os professores, né? Rodas de conversa e seminários referentes à acessibilidade. A questão do nivelamento também, que tem alunos que não conseguem acompanhar, né, as disciplinas, o semestre, então vão fazer nivelamento, depois precisam devido a algumas reprovações, eu não consegui acompanhar, né? Então, essas são algumas das ações. A questão do nosso vestibular, todo ano, a gente tem sempre alguns candidatos com deficiência prestando. O NAIU tem a responsabilidade de fazer essa adaptação e esse acompanhamento para esse acadêmico na hora do vestibular. E são N funções mesmo que o setor, ele tem, assim, no momento. A questão, assim, da acessibilidade institucional, nós temos, desde o início do ano, Grazi, uma comissão institucional de acessibilidade. Onde o NAIU se faz presente, professores da engenharia, professores da arquitetura, a pró-reitoria de graduação. É uma equipe, a administração do campus, onde a gente está vendo toda a acessibilidade arquitetônica, no caso, vendo que melhorias nós podemos fazer na casa. Então, essa comissão fica se reunindo também para ver o que pode ser feito no próximo mês, qual é o investimento. A nossa reserva de vaga nos estacionamentos também, que nós temos, né? Alguns cadeirantes que frequentam, né, a instituição. Então, essa conscientização também a gente faz, a panfletagem, que não é para estacionar nem por 1 minuto naquela vaga. Que é tão importante, né? Daquela vaga específica para a pessoa com deficiência. Algumas das ações, assim. A gente fala muito dos acadêmicos que vêm até a instituição para eles continuarem, né, com os estudos e terem todo esse apoio. Mas o professor também, que às vezes pega um aluno com algum tipo de deficiência, seja ela qual for, ele também precisa estar preparado. Vocês dão também esse suporte para eles? Sim, exatamente. Então, a gente sempre tenta, assim, no início do semestre, manda um e-mail falando com os professores, nós colocamos à disposição e esperando esses professores no NAIU para orientar. Porque muitas vezes as licenciaturas ou os bacharelados lá na nossa graduação, a grande maioria dos cursos, eles não têm uma cadeira específica para trabalhar com a pessoa com deficiência, né, na sua formação. Os que têm as licenciaturas, que têm uma disciplina nos 4 anos de licenciatura, mas o bacharelado dificilmente tem, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer cursos, né, seminários, rodas de conversa com os professores, mas além disso, quando esse professor ele tem um aluno com uma deficiência X e ele não teve essa formação, ele precisa de uma conversa junto conosco para a gente dar as orientações. A gente sabe que muitas vezes ele não tem essa formação, mas ele tem muita boa vontade, ele está ali, né, esperando, ele chega, professora, como é que podemos fazer? Como é que posso adaptar essa prova? Não, vamos fazer uma prova oral, a prova, o teste pode ser substituído por um trabalho de campo, um portfólio, um jogo, um artigo, um seminário. Então, a gente acha algumas alternativas conforme
a necessidade especial do acadêmico, que esse professor pode estar trabalhando em sala de aula, né? E os colegas são super receptivos, eles chegam, eles perguntam, eles nos procuram quando precisa, né? A gente tem alguns alunos com deficiência física que a gente tem que fazer adaptação de material para esse aluno, devido à amputação de membro, né? Então, é necessário, de acordo com o curso que ele está cursando, mas aí a gente vai atrás, tenta. A gente aprende junto com os colegas, na verdade, né? Porque cada caso ele é um caso específico. Então, não dá para generalizar, não dá, e não existe receita de bolo. O que foi bom para o acadêmico X, muitas vezes, de vez em quando, não tem uma adaptação para o outro acadêmico, porque são realidades diferentes, são professores diferentes, são metodologias diferentes. E nós vamos aprendendo junto com a elaboração desses materiais e tudo mais. Então, essa responsabilidade, né, de fazer isso é do NAIU, né? Claro. E todo acadêmico que tem necessidade especial, ele tem direito a ter o atendimento educacional especializado na universidade, que é no turno oposto, em outro horário que não seja horário de aula, né? Minha responsabilidade é a responsabilidade da professora Márcia Lamaison. E alguns acadêmicos procuram, querem, outros já não. Como ele tem que existir legalmente, mas ele não é obrigatório ao acadêmico, ele faz a escolha se ele quer ou não. Nós temos acadêmicos que falaram: professora, eu não quero nenhuma adaptação, eu não preciso. E daí a gente respeita a decisão do acadêmico, no caso, né? Certo. Na verdade, vocês estão ali para dar todo esse suporte, tanto para acadêmicos quanto para professores. Professores, exato. E o nosso corpo funcional inteiro, né? Perfeito. Também, né? Isso não dá para esquecer. Não podemos esquecer, porque a gente faz um trabalho diretamente com eles, assim, conversando. Semana passada eu fui em alguns dos nossos colegas, né? Perguntar: olha, o que tu acha que pode melhorar aqui? O que a gente pode fazer? E eles sempre têm sugestões. E as sugestões deles são perfeitas, são maravilhosas, porque tu é o teórico, tu lê, mas tu não vivencia a situação. Perfeito. E eles têm aquela necessidade específica e eles visualizam, por exemplo, que a rampa não está na altura ok, que não tem o rebaixamento do móvel adequado. Não pode ser qualquer rampa, né? Não pode ser qualquer rampa, tem a metragem correta. Professora, eu acho que essa rampa ficou fora do nível. E realmente, daí tu vai ver, né, existe uma adaptação para ser feita. E que muitas vezes nós não visualizamos, que são sugestões que eles dão. Professor, uma vaga de carro, vou te dar um exemplo assim, ó, uma vaga de carro que teve... que estava tendo empoçamento de água ali no concreto assim, do asfalto, né? Sim. Professor, aqui está tendo muita água, é onde eu desço do carro, né? O cadeirante, né? Claro. São coisas que tu não percebe passando, mas a pessoa que vive aquela situação disse: realmente, num dia de chuva eu passei, olhei, visualizei e disse: o acadêmico tem razão. E normalmente nós... considerados, vou botar entre aspas aqui, normais, né? Porque na verdade todos somos normais, né? Mas não paramos para olhar nas coisas corriqueiras. Não paramos. Na rotina, assim, a gente não percebe as mudanças em que mais afetam eles, né? Essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, acho que a sugestão deles são mais do que bem-vindas, né? Exato. Então, professora, a cadeira de roda aqui, apesar do móvel tá mais alto, ainda tá pegando um pouco a roda, né? Temos que aumentar mais, né, para a cadeira circular. Ou então tenho colaboradores com amputação de membros, professora fazendo muita rotatória aqui, o balcão tem que ter uma outra posição que eu não consegui visualizar antes, nem o pessoal da arquitetura. Mas daí o colega, passando pela situação específica, ele nos mostra. E daí, claro, quando ele nos mostra é mais fácil da gente consertar. Uma contribuição, né? Uma contribuição, de um para outro também. Outro. Professor, e hoje o que o MEC exige, por exemplo, das instituições de ensino superior para que se tenha essa acessibilidade ou a inclusão desses seres? O MEC exige, por exemplo, das instituições universitárias que todos possuam um núcleo de acessibilidade e inclusão e traga acessibilidade plena na universidade. Não somente arquitetônica, mas acessibilidades digitais, atitudinais, de comunicação, acessibilidade pedagógica também. Então, é uma exigência do MEC, né? Então, a gente trabalha com essas normativas, com esses decretos, né? Onde vem do MEC, do INEP também, algumas orientações, e tenta ir atrás de providenciar tudo que é necessário. Né? Então. Hoje, então, a gente pode dizer que a Universidade de Cruz Alta, a Unicruz, está apta para receber qualquer tipo de pessoa? Com certeza, com certeza. A gente tem uma caminhada dentro do déficit intelectual, nós temos já uma caminhada dentro da deficiência visual total, no caso com uso com braille, máquina, toda essa adaptação.
Nós disponibilizamos na universidade muleta, cadeira de roda, reglete, soroban, máquina braille, etiquetadora braille, bengala. A gente tem todos esses recursos no NAIU, que se o estudante precisa, ele solicita, que nem agora tem uma acadêmica utilizando a cadeira de roda. Ela vem todas as aulas e pega a cadeira de roda, mas ela está passando por algo temporário que ela necessita, entendeu? Da cadeira de roda nesse momento. E até isso que eu ia lhe perguntar, a gente fala muito aqui das pessoas com deficiência, ou que tem qualquer tipo de deficiência, mas também não é só para isso, é para alguém que, por exemplo, quebrou o pé, quer ir na universidade e tem uma deficiência temporária, né? Temporária, exatamente. Então, também o setor, ele auxilia essas demandas, né? Então, agora nós temos uma acadêmica de um curso utilizando a cadeira, né? Que faz, ela vem até o hall do central, ela chega aqui, bem no hall, daí já está a cadeira esperando ela, daí ela vai à sala de aula, volta, retorna para o carro dela. Mas também tem essas questões que as pessoas estão passando por questões temporárias, e o núcleo também pode dar essa acessibilidade, principalmente assim, acidentes, né, alguns traumas, né, cai um tombo. Então, isso a gente orienta bastante. Até porque o núcleo é núcleo de acessibilidade e inclusão também, exatamente, né? Acessibilidade total, né? Independente, não precisando ser somente para pessoas com deficiência mesmo. Perfeito. Professora, se alguém quiser mais informações ou quiser visitar vocês, ou se realmente tem algum problema e precisa entrar em contato com vocês, onde vocês estão hoje e qual o contato? Bem, a gente pede assim que todo acadêmico ou colaborador nosso que possui alguma deficiência, procure o NAI, faça o cadastro conosco, os professores encaminhem esses alunos no momento que recebem eles lá no primeiro semestre, né? E venham nos solicitar a necessidade que precisar, a gente vai correr atrás. O NAIU, ele está bem dentro do ginásio do prédio 8, é a primeira sala na entrada do nosso ginásio, no prédio 8, e nós atendemos os 3 turnos, tem os nossos horários. O nosso ramal é o 2507 ou 3321-1507, e no nosso site, no fim do nosso site, né, institucional, nós temos lá Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, onde lá tem os nossos objetivos, os telefones de contatos, as nossas propostas, os nossos objetivos totais. Daí também a equipe que trabalha, a composição, as nossas atribuições todas, é a nossa responsabilidade. Daí a pessoa pode ligar, agendar um horário ou ir diretamente até o setor para nós auxiliar. Tá certo, então. Professora Vanessa, muito obrigada pela sua vinda aqui no Amostra Grátis, contar só um pouquinho de todo o trabalho que vocês realizam no NAIU, que é muito importante e essencial, né? Essencial. E a gente fica à disposição de todos nós colegas, que nem eu digo, que se faz necessário, e principalmente dos nossos acadêmicos, que eles saibam que tem um espaço para eles, né, para ajudar eles no decorrer de todo o período acadêmico, o tempo que eles precisarem aqui, o núcleo está à disposição. Tá certo, então, muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, o programa de hoje vai terminando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma amostra grátis para você aí de casa. Tchau, tchau!